Graça e paz, evangelista Renato, voltando com o estudo sobre o Espírito Santo. E como eu havia postado no Facebook anteriormente, hoje nós vamos falar sobre, começar a falar, na verdade, sobre a capacitação e a edificação da igreja. Vamos falar também sobre os dons espirituais. Qual é o papel que os dons espirituais exercem nesse propósito de capacitar e edificar a Igreja de Cristo. Mas antes de nós falarmos sobre os dons espirituais e a capacitação da Igreja e a sua edificação, nós vamos ressaltar alguma diferença entre ser batizado com o Espírito Santo ou no Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. É uma confusão às vezes na cabeça no pensamento de determinados cristãos acerca desse assunto. Mas há sim uma diferença entre ser cheio e ser batizado com o Espírito Santo. Bom, a princípio, para começar aqui o nosso estudo, essa nossa parte do estudo, eu quero ler com os irmãos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 9, quando Jesus Cristo dá as últimas instruções aos seus discípulos antes dele ser assunto aos céus. Se você quiser me acompanhar, lá está escrito, Jesus dizendo: porquanto João de fato batizou com água, entretanto dentro de poucos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então os que se haviam reunidos lhe consultaram: Senhor, será que este é o tempo em que restaurarás o reino de Israel? E Jesus lhes respondeu: não vos compete saber sobre os tempos ou as estações, ou sobre as épocas e as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 9. Todo crente é batizado com o Espírito Santo? Qual é a diferença? A pergunta, né? Se eu não sou batizado com o Espírito Santo, eu sou cheio do Espírito Santo? Esse talvez seja uma das maiores dúvidas do crente, inclusive o crente pentecostal. O crente pentecostal. Há essa grande dúvida. Então nós vamos falar até um pouquinho sobre a teologia pentecostal. Ser cheio do Espírito Santo é uma qualificação, na verdade, não diria assim qualificação, mas ser cheio do Espírito Santo é uma característica, digamos assim, uma característica, melhor dizendo, de todo cristão. Todo cristão genuíno é cheio do Espírito Santo. Eu já havia falado isso no começo desse estudo sobre o Espírito Santo. Porque todo cristão ele recebe o Espírito Santo no momento da conversão. Né? Nós até falamos sobre a passagem do Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 7 ao 12, quando Jesus fala que ele partiria e diz mais: se eu não for, o advogado não virá. E o advogado, ou o Espírito Santo,
eu o enviarei, e quando ele vier, ele convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Então, ser cheio do Espírito Santo é uma característica inerente, uma característica que faz parte da natureza de todo regenerado. E isso não quer dizer propriamente que ele é batizado com o Espírito Santo, ele é cheio do Espírito Santo. Até porque a obra da regeneração, ela é uma obra distinta, ela é uma obra diferente do batismo com o Espírito Santo. A regeneração é uma obra à parte do batismo com o Espírito Santo. Quando nós procuramos ainda saber mais sobre ser cheios do Espírito Santo, nós vamos ver lá em 1 Coríntios, que é um texto muito conhecido, capítulo 6, versículo 19, que Paulo faz uma pergunta aos Coríntios, aos Coríntios, e dessa forma ele pergunta: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, a partir do momento que o indivíduo, a pessoa, ele confessa Jesus Cristo como seu Salvador, ele confessa porque ele é impelido, ele é convencido a fazer isso pelo Espírito Santo. E a partir daquele momento ele se torna templo do Espírito Santo e se torna propriedade de Deus, propriedade do Espírito Santo. Então, aqui nós vamos falar nessa parte do estudo sobre dons espirituais, a edificação da igreja, a capacitação da igreja, e vamos falar também do selo do Espírito. Porque a partir do momento que o cristão, que a criatura ela é regenerada, o indivíduo é regenerado, além dele passar a ser cheio do Espírito Santo, ele também passa a ser selado pelo Espírito Santo. Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 1, versículo 13 e 14, ele escreve o seguinte: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da vossa ou da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, quando Paulo escreve aos Efésios, primeiro capítulo, versículos 13 e 14, ele deixa bem claro que você é selado pelo Espírito Santo, não a partir do momento que você é batizado com o Espírito Santo, mas você é selado pelo Espírito Santo a partir do momento em que você ouve a verdade do Evangelho e crê nela, e a aceita para si, e confessa Jesus Cristo como teu Senhor. Então, a partir desse momento, você passa a ser cheio do Espírito Santo e selado pelo Espírito Santo. Essa seria até a parte final do nosso estudo sobre o Espírito Santo, mas já que eu já toquei nesse ponto, eu vou continuar a falar sobre esse ponto. Você sabe o que significa ser selado pelo Espírito Santo? E você sabe o que significa o penhor do Espírito Santo? Que são dois termos, duas palavras que estão sendo colocadas nessa carta em que Paulo escreve aos Efésios, no primeiro capítulo. Você sabe o que significa isso? Bom, eu vou te explicar. Se você já sabe, você vai recordar, e se você não sabe, você vai saber agora. Então, ser selado pelo Espírito Santo é quando você passa a oficialmente, de maneira oficial, ser propriedade do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo enche o indivíduo, enche a criatura, ele também a sela, ou coloca um selo nessa criatura, nesse indivíduo. E qual é a intenção, qual é o propósito de selar alguém, dessa pessoa ser selada pelo Espírito Santo? Quando se fala selo,
É como se fosse o selo dos Correios, né? Não é cela, é selo. Tá, irmãos? Então esse selo vai identificar esse indivíduo como propriedade do Espírito Santo. Na antiguidade, quando os reis, as autoridades, eles queriam demonstrar ao povo ou a quem fosse de interesse que algo lhe era de sua propriedade, o que é que ele fazia? Ele selava. Ele tinha um selo, os reis, por exemplo, eles tinham um selo no anel, um selo no anel, e ali ele, de alguma forma, ou com uma tinta, ou com parafina, ou seja lá com o que for, ele enchia aquele selo com aquela tinta e marcava as suas cartas, marcava as suas propriedades. Por exemplo, na passagem que Daniel foi jogado na cova dos leões pelo rei Dario, né? Muito a contragosto do rei Dario, porque o rei Dario amava Daniel. Quando o rei Dario lançou ele na cova dos leões, ele selou a entrada da cova, a pedra que fechava a cova do leão, para deixar bem claro que aquela atitude havia sido uma atitude tomada por ele, que aquela atitude pertencia a ele. Então, quando o crente é selado com o Espírito Santo, ele não é selado, você é selado, não é selado para fazer a obra, para falar em línguas, não, ele simplesmente é selado pelo Espírito Santo para demonstrar que espiritualmente ele é propriedade do Espírito Santo, ele faz parte de um grupo, como eu falei lá no começo desse estudo, que é propriedade do Espírito Santo. Por isso que lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, Paulo escreve o seguinte: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, você é selado para mostrar que você é a propriedade do Espírito Santo. Esse é o primeiro propósito. E o segundo e o mais importante propósito é para que no dia da redenção, ou dia do arrebatamento da igreja, ou dia da ressurreição dos mortos em Cristo, você possa ser identificado por aquele selo como uma propriedade do Espírito Santo. Você entendeu? Lá em 1 aos Tessalonicenses, quando Paulo escreve no capítulo 4, a partir do versículo 13, e ele fala justamente sobre a ressurreição dos mortos em primeiro lugar, e depois o arrebatamento dos que estão vivos. De que maneira você vai ser identificado como um dos escolhidos para ser arrebatado ou para ser ressuscitado em Cristo? Justamente pelo selo do Espírito Santo. Então, Paulo, quando escreve também aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 13, ele fala também sobre o penhor da nossa herança e ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, o que é o selo do Espírito? O selo do Espírito é o penhor. O que é o penhor? O penhor é aquilo que é dado como garantia. Antigamente, a minha mãe já fez muito isso, nós éramos bastante pobres, então quando minha mãe não tinha dinheiro e ela tinha algo de valor, uma joia de valor, fosse um cordão, fosse um anel, ela ia até a Caixa Econômica Federal, eu não sei se ainda existe isso, mas ela ia na Caixa Econômica Federal e ela penhorava aquele objeto e ela trazia uma nota como garantia de que aquele objeto pertencia a ela. E ela tinha um prazo para pagar aquele penhor e resgatar aquele objeto. Então, esse papel representa o selo de que aquele objeto é propriedade, era propriedade daquele indivíduo que penhorava o dito objeto para a Caixa Econômica Federal. E na data marcada ele tinha que comparecer lá, pagar o penhor, apresentar o papel e resgatar o seu bem que estava ali penhorado. Então, isso é o selo do Espírito. O selo do Espírito é o documento que está inserido em você, que prova que você é propriedade do Espírito Santo e que serve como garantia do penhor do resgate. Ou seja,
O preço por você já foi pago. Quem pagou o preço? Jesus Cristo pagou o preço por mim e por você quando ele morreu na cruz do Calvário. E a garantia desse preço pago é o selo do Espírito Santo em você, quando você confessa o mesmo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E esse selo vai ser usado como penhor ou como garantia do penhor, porque no dia da ressurreição dos mortos, descrita lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, naquele dia da ressurreição dos mortos, primeiro, e em seguida do arrebatamento dos que estiverem vivos, o que vai identificar você como um penhor, como propriedade do Espírito Santo, é justamente esse selo. Porque você foi selado pelo Espírito Santo como prova, como garantia de que você é propriedade dele, e naquele dia, no dia da redenção, esse selo vai ser usado como identificação de que você é propriedade dele, para que você seja resgatado desse mundo por ele. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus, se você puder dar glória a Deus. Eu não vou ouvir, mas eu tenho certeza que você está dando glória a Deus aí. Quer ver uma coisa? Ser cheio do Espírito Santo não significa propriamente que a pessoa é batizada com o Espírito Santo. São duas coisas distintas. Alguns exemplos de pessoas que foram cheias do Espírito Santo, mas não eram batizadas com o Espírito Santo, na Bíblia. Isabel, lá em Lucas capítulo 1, versículo 41, né? Está escrito: e aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Zacarias, está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 67, escrito: e Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Lucas 2, 25, Simeão foi cheio do Espírito Santo, e havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele era cheio do Espírito Santo, mas não era batizado com o Espírito Santo. João Batista, Lucas capítulo 1, versículo 15, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Glória a Deus, né? Então são pessoas que eram cheias do Espírito Santo, mas não eram batizadas com o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5, a partir do versículo 5, nos mostra qual é o propósito do batismo com o Espírito Santo. O que é ser batizado com o Espírito Santo? A respeito do batismo do Espírito Santo, a Bíblia nos ensina, e Jesus nos ensina o seguinte, que o Espírito Santo era a capacitação, ou é a capacitação dada por Deus ao cristão para que ele execute a sua obra. Então, o que é o batismo com o Espírito Santo em primeiro lugar? No capítulo 1, versículo 8 de Atos dos Apóstolos, que nós lemos em cima, Jesus diz: e sereis batizados com o Espírito Santo, e ele vos encherá com seu poder ou com a sua virtude. Então sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Então, o batismo com o Espírito Santo é a ação do Espírito Santo na vida do crente, na vida do cristão regenerado, que o vai capacitar para que ele execute a obra do reino de Deus. E dentre essas obras, principalmente a obra da pregação da palavra. Então, é uma diferença entre ser cheio do Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo outorga ou dá direito ao crente, dá ao crente o poder celestial para realizar grandes obras em nome de Jesus Cristo
e fazer com que o seu testemunho e a sua pregação seja eficaz. Esse é o propósito do Espírito Santo, do batismo, né, com o Espírito Santo. Uma outra coisa que nós temos que entender sobre o batismo com o Espírito Santo é que o sinal inicial do batismo com o Espírito Santo pelo menos na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, é falar em outras línguas. Agora nós estamos falando de teologia pentecostal. Falar em outras línguas. Esse é o sinal inicial do batismo com o Espírito Santo. Nós vemos isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 4, no dia de Pentecostes, está escrito: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o que o Espírito Santo lhes concedia. O segundo texto que nos prova isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44 ao 46. Não são textos isolados. Estamos falando agora de teologia pentecostal. Está escrito assim: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Né? Outro sinal foi o falar em língua dos cristãos em Éfeso, quando Paulo pregou a respeito do batismo com ou no Espírito Santo. Está lá em Efésios capítulo 19, está lá em Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 6, escrito assim: e impondo-lhes a mão, Paulo, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas, como também profetizavam. Então, esse é o sinal inicial do batismo com o Espírito Santo, que é o dom de falar em línguas. Tanto o dom de falar em línguas naturais, né? As línguas naturais são as línguas terrenas, pessoas que não tinham estudos, não eram indoutas, não tinham formação acadêmica, mas que conseguiam falar em outras línguas, de outras nações, de outros países, como também o falar em línguas sobrenaturais, como descrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, que fala sobre dons espirituais, logo falaremos sobre isso, e também na epístola de Paulo, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, que também fala sobre, versículo 5, que também fala sobre o dom de falar em línguas. Bom, o principal fator da edificação e da capacitação da igreja são os dons espirituais, os principais instrumentos. O principal instrumento que o Espírito Santo usa para capacitar e para edificar a igreja são os dons espirituais. Os dons espirituais também, em grego, conhecidos, chamados, o termo é charismas ou carismas. É por isso que quando a Igreja Católica começou um grande movimento do Espírito Santo nas suas missas, eles começaram a chamar essas missas de missas carismáticas, porque eram missas de buscas ao Espírito Santo. Quando a Igreja Católica, lá na década de 90, começou esse movimento carismático. Porque a palavra dons, ela vem do grego charismas ou carismas. Por isso que quem tem dons espirituais, geralmente são pessoas que se tornam carismáticas. Elas começam a atrair para si a atenção e pessoas por causa dos dons que há nessas pessoas, né? Dom de pregar, por exemplo, dom de ensinar, o dom de profetizar e por aí vai. Elas acabam atraindo para si outras pessoas em virtude desses dons. Por isso que essa palavra, esse termo em grego é charisma ou charismas. Bom, para que serve o dom espiritual? Os dons espirituais, eles têm utilidades
em primeiro lugar, para edificar a igreja e também para aperfeiçoamento do cristão. Então, o dom espiritual é para aperfeiçoar o cristão, como está descrito lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, os dons espirituais, eles são para o propósito primeiro de aperfeiçoar o crente, para te aperfeiçoar. Se você tem um dom espiritual, esse dom tem que te aperfeiçoar e não te destruir e não tornar você uma pessoa insuportável. Esse dom espiritual, ele tem a capacidade, ele tem o objetivo de aperfeiçoar o crente que tem o dom. Então, o primeiro propósito do dom espiritual é aperfeiçoar o crente que tem o dom, que recebeu o dom. E um outro propósito importantíssimo do dom espiritual é para edificar a igreja de Cristo. Esse é um outro propósito do dom espiritual. Um outro propósito do dom espiritual é ser usado naquilo que é útil. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Tá? O primeiro ponto, que é aperfeiçoar o crente e edificar a igreja, está lá em Efésios, carta aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11. Você pode ler lá. O segundo propósito é ser usado naquilo que é útil. O dom espiritual não é para ser usado naquilo que é inútil, é para ser usado naquilo que é útil. Então, se alguém aparecer dizendo que tem dom espiritual, cheio de, desculpa até o termo, cheio de palhaçada, cheio de brincadeira, cheio de coisa que não faz sentido, não é dom espiritual. Porque o dom espiritual ele é usado para aquilo que é útil. Está lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Estou contando isso, deixa eu ver se está tempo aqui. Na minha juventude, eu vi uma cena que eu nunca esqueci, e havia um camarada que estava num culto, um camarada chegou lá e começou a cantar uma música, um hino muito conhecido da época, em castelhano, né? Cantar em espanhol. E aí, numa igreja cheia de pessoas que mal falavam português, eu vi aquilo ali, eu já li um pouquinho a Bíblia, estranhei, e perguntei para alguém que estava do meu lado, mas por que ele está cantando essa música em espanhol? Eu não entendi. E aí aquela pessoa também ingênua, né, me respondeu o seguinte: não, ele está cantando essa música em espanhol porque Deus deu o dom a ele de falar em espanhol. Ora, eu até acredito que Deus possa lhe dar o dom de falar espanhol, inglês, alemão, russo, japonês. Para Deus isso não é impossível. E se for para a necessidade da obra, Deus pode fazer isso. Mas a pergunta que eu lhe faço é, você vai raciocinar comigo, eu creio que você vai me dar razão. Por que Deus daria o dom de uma pessoa para falar em espanhol, para lá falar em espanhol para quem fala muito mal em português? Qual a utilidade que tem esse dom? Então, o segundo ponto dos dons espirituais, para que eles servem? Eles servem para ser usados para aquilo que é útil. Quarto ponto. Para que serve o dom espiritual? Por que você recebe o dom espiritual? Está lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Leia lá que você vai ver. Você recebe dom espiritual para servir ao teu irmão, para servir o teu próximo. Quando você recebe um dom espiritual, você não recebe o dom espiritual para você se tornar um bambambam. Eu não recebo um dom espiritual para eu me tornar um bambambam, o bonitão, o cara. Não. O dom espiritual é me dado para que eu me torne mais servo, para que eu sirva mais. Então, o dom espiritual é me dado para que eu sirva ao meu irmão. E, em quinto lugar, por que eu recebo o dom espiritual? 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Eu recebo o dom espiritual para usá-lo com zelo. 1 Coríntios, capítulo 14, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Para usá-lo com zelo, eu tenho que zelar e eu tenho que administrar esse dom com muito zelo e com muito cuidado. No próximo vídeo, não deu tempo de começar a falar sobre os dons espirituais, eu vou falar sobre quais e quantos são os dons espirituais, para que eles servem, para que servem os dons espirituais, cada um deles,
quantos são, quais são, para que servem esses dons e a divisão teológica dos dons espirituais. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu quero muito que Deus te abençoe em nome de Jesus e espero que esse vídeo edifique a tua vida. Fique com Deus e mais uma vez eu te agradeço e até o próximo vídeo em nome de Jesus.